Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2023. Estamos aqui para mais uma palavra para nos fortalecer, nos alimentar, esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. É só você clicar aqui nesse botão inscrever-se logo aqui abaixo. Não se esqueça de ao final dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Também quero informar que a gente não está orando durante o vídeo pelos pedidos de oração, estão aqui anotados no caderno de oração, porque a gente ora fora do vídeo, para que o vídeo não fique muito extenso, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero compartilhar com vocês o texto do apóstolo Paulo em primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Eu vou ler esse texto também na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém, queridos? Uma das coisas que eu quero ficar com você nesse versículo 3 aqui de 1 Coríntios capítulo 4, que diz assim: Todavia a mim pouco se me dá de ser julgado, pouco me importa, né, ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Sabe, queridos, uma das coisas que acontece na nossa vida, tanto na vida ministerial, tanto quando você está exercendo o ministério para Deus, ou mesmo fora do ministério, né, na sua vida comum, lidar com os julgamentos, com as opiniões das outras pessoas, muitas vezes opiniões precipitadas, opiniões sem embasamento, sem conhecimento de tudo que envolve a situação, mas as pessoas são assim, elas julgam, elas falam, né, e espalham, né, e a gente precisa aprender a conviver com esse tipo de situação. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 4, né, ele diz que no versículo 3, ele diz que ele pouco se importa, né, de ser julgado por aquelas pessoas que estavam falando dele, né, porque nem ele mesmo se julgava. Se a consciência dele não a acusava, né, ele sabia que Deus é que ia o julgar. Deus é que, por fim, daria o veredito final, o julgamento final acerca da vida dele, e com todas as informações, porque Deus tem todas as informações que nenhum ser humano tem. Então ele falou: eu fico tranquilo porque Deus vai me julgar. E eu sei que eu estou fazendo, tenho consciência, né, do que eu estou fazendo. E é interessante que Paulo, apesar dessas críticas que ele recebia, ele não ficou irado, ele não tentou se defender. E muitas vezes, né, a gente fica querendo se defender. Paulo, alguns questionaram a sua fidelidade para com Deus e ele não deu bola. Continuou fazendo o que ele se propôs a fazer, o que Deus propôs para ele fazer na obra. Então, é muito importante isso, porque a gente tem que ter essa consciência. Se nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos vivendo o propósito de Deus, Deus vai nos corrigir.
Deus vai nos corrigir. Se a gente andar fora da linha, Deus vai nos corrigir. O que a gente tem que se preocupar é em obedecer a Deus, em ficar fiel àquilo que Deus nos chamou para fazer e fazer da melhor maneira que nós podemos fazer. E agora, as pessoas vão julgar sempre, vão falar, vão comentar. Paciência. Paciência. A gente tem que ter... E não querer se defender, porque quando a gente tenta se defender, quando a gente tenta debater, a gente vai perdendo energia. A gente vai perdendo, vai se cansando. E a gente tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para realizar em Deus e para Deus. Então não dá para ficar perdendo tempo e energia com discussões acerca de opiniões, de pontos de vista das pessoas. Não. Continue fazendo o que Deus chamou você para fazer. Continue sendo fiel a Deus. Deixa que Deus, no devido tempo, Deus vai fazer o julgamento e a cada um ele vai dar a recompensa que cada um merece. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender na nossa vida. Para que a gente não, por causa do julgamento das pessoas, por causa das opiniões das pessoas, nós também passemos a nos julgar, passemos a nos criticar e colocar peso em nós mesmos. Você está me entendendo? Por causa do meu auto-julgamento, não é que a gente não deva se examinar. Se examinar é uma coisa, mas o que eu falo é você ficar o tempo todo com uma opinião crítica a seu respeito, o tempo todo se julgando, principalmente com base no que fulano pensou, no que fulano falou. Meu Deus, você não vai ter paz. E você também não vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Você vai perder a sua identidade, porque fulano fala uma coisa, você vai se adequar àquilo. Ciclano fala outra, você vai se adequar àquilo. Daqui um pouco você é um camaleão. Você não é mais aquele a quem Deus chamou para realizar a obra. Porque você vai se amoldar a cada crítica. E isso vai ser impraticável, querido. Vai ser impossível. Então, a gente não deve ficar julgando as pessoas, nem julgando a nós mesmos, querido. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 4, Paulo diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Estamos em pé, querido? Estamos de pé porque é o Senhor que nos sustenta. A obra é de Deus, nós somos apenas ministros, servos. E é Deus que sustenta a sua obra, Deus é que sustenta os seus ministros, Deus é que corrige os seus ministros. Veja, você já deve, talvez você já tenha tido filho, eu não sei, você que está me assistindo, eu tenho 5. Quando os meus filhos eram pequenos e eles começavam a aprender a andar, era comum, né? Tanto eu quanto minha esposa, Celina, a gente ficar perto ali, por perto, amparando, né? Próximo deles, enquanto eles estavam se levantando para andar e andando ali nos seus primeiros passos, a gente ficava ali próximo para poder dar um apoio que caso eles tropeçassem ou caso eles caíssem, a gente levantava e a gente incentivava de novo. Né? Então, nós estamos de pé, queridos, é porque Deus nos sustenta. É porque Deus nos mantém de pé. Nós somos sustentados pelo poder de Deus e pela sua palavra. Não é no nosso poder, não é na nossa palavra. Somos sustentados pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Então, a gente admoestar uma pessoa, encorajar uma pessoa, falar verdades que ela precisa ouvir, acerca da vida dela, quando Deus nos pede para fazer isso, quando Deus nos orienta a fazer isso, isso é muito bom, é saudável, é maravilhoso e de uma forma tranquila, amorosa, que venha ganhar o coração da pessoa. Isso é muito bom, e quando você ganha o coração da pessoa e ela realmente considera e ela enxerga aquilo que Deus mostrou para você e ela considera, é maravilhoso para a vida dela, é maravilhoso para você. Ponto. Mas nunca, querido, a gente deve ficar emitindo julgamentos rápidos, desrespeitosos acerca das pessoas, sem entender tudo o que envolveu. A gente é precipitado em emitir o nosso julgamento, a nossa opinião. Isso é muito ruim. Muitas vezes as pessoas julgam com base nas aparências, ou em poucas informações, ou informações deturpadas, sem conhecer a fundo a situação. E isso vai causando problemas entre as pessoas, vai fechando portas, vai fechando relacionamentos. Isso não é bom. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para vivermos em paz uns com os outros. Sermos uns com os outros cooperadores, queridos.
Se somos da igreja, somos irmãos, cooperando uns com os outros. Se não são da igreja, querido, é para nós amarmos e ajudá-los a alcançar a salvação que está proposta em Cristo. Cristo já pagou o preço da salvação. As pessoas precisam receber essa notícia, receber essa informação, essa boa nova, para que elas possam entregar as suas vidas. Mas se a gente fica fazendo julgamento, emitindo opiniões, sem embasamento, com base em informações superficiais, a gente acaba estragando as oportunidades que nós temos de ganhar as pessoas para Jesus. Agora, vamos deixar isso na mão de Deus, querido. Porque ninguém escapa do julgamento de Deus. Ninguém vai escapar. E Deus tem todas as informações, Deus tem tudo para fazer um julgamento justo e dar uma sentença equilibrada, correta, justa. Nós não. E nós não fomos chamados para isso. Amém, queridos? Então, vamos baixar a bola para a gente não criar mais problemas. Nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser ministros do Evangelho, fomos chamados para ser representantes de Deus, embaixadores de Cristo aqui na terra, levar as boas novas e ganhar as pessoas para o reino. E isso a gente vai conseguir se a gente conseguir estabelecer uma boa conexão, um bom relacionamento, um bom diálogo com as pessoas. Amém? E o julgamento é uma coisa que atrapalha muito. Opiniões precipitadas, né, a respeito das pessoas, isso vai fechando os relacionamentos, fechando as oportunidades. Não é bom. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Então, a gente precisa, só para concluir, a gente precisa, ao mesmo tempo que não é bom ficar julgando os outros, não é bom também a gente ficar implicando conosco. Você ficar se implicando com você mesmo, querido. Com base em opiniões, essa, aquela outra. Opa, tenha sua consciência tranquila, que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Examine-se, se você estiver errado, se corrija. Mas não fique o tempo todo querendo se amoldar, que dá opiniões, que um fala A, outro fala B, outro fala C, outro fala D, e aí você vai ser o quê? Amém? Paulo falou aqui, e eu quero concluir com isso, não me importa o que vocês pensam, o que vocês julgam, nem eu julgo a mim mesmo. Eu me pauto por isso, queridos. Eu prefiro esperar o julgamento de Deus e eu procuro me colocar diante de Deus e falar, Senhor, se eu estiver errado, me mostra, eu quero corrigir. Mas eu tenho cuidado com muitas opiniões que chegam, para a gente não ficar... Daqui a um pouco a gente está doido, a gente não sabe nem quem mais nós somos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, que essa palavra seja libertadora, que essa palavra seja encorajadora, que essa palavra, Pai, desperte meus irmãos, minhas irmãs para viver uma vida livre, uma vida em sã consciência, em paz com o Senhor e em paz com os irmãos. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, sobre cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um da Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, saúde, harmonia, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.